Glória a Deus, né? Eu vou aproveitar que você está de pé. Abre sua Bíblia comigo lá em Mateus. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Texto bem conhecido. Vai dizer assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estenda sua mão para cá. Senhor, nessa noite, Pai, que o Teu Espírito venha falar através de mim aqui, Senhor. Ô Jesus, que a Tua palavra venha entrar nos nossos corações, Senhor, como uma flecha. Que ela venha ser como uma flecha que acerta o alvo e cumpre o seu propósito, Senhor. E eu me coloco à disposição, ó Pai, para que o Teu Espírito flua e fale através de mim, Senhor. Que os inimigos da Tua palavra, que aquilo que tenta distrair o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, que sejam derrubados nessa noite, no nome de Jesus. E que somente o Teu Espírito fale, para que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Amém? Amém. Você pode se assentar. Eu gostaria de falar sobre um tema que é muito propício ainda para esse mês e que a gente, possa guardá-lo como uma chave. Então, eu já quero te dizer que nessa noite você vai receber uma chave, e o que você vai fazer com ela, aí é que vai determinar o quanto você vai alcançar com essa chave, amém? Então você nessa noite vai receber uma chave do Espírito Santo. E se você souber usar essa chave, eu tenho para te dizer que assim que você pisar ali fora e já começar a praticar, você vai sair vitorioso na sua vida e vai sair na frente esse ano, amém? O Senhor tem algo lindo para fazer na sua igreja, As promessas de Deus, elas são retas e se cumprem na vida do seu povo, E só recebem e só vivem elas aqueles que creem, E como eu estou na frente de homens e mulheres cheios de fé nessa noite, então você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o melhor de Deus esse ano. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre recomeço. Recomeços e começos certos. Então eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso o ano passado ainda, dezembro. Quem teve aqui na reunião de obreiros em janeiro, eu até comentei que eu estava com um assunto muito latente no meu coração. E poucos dias depois, a gente começou a falar sobre isso também aqui na igreja, que é sobre o primeiro amor. E logo em seguida, os pastores começaram a falar muito sobre esse tema, E o Espírito Santo, ele quer ministrar algo sobre isso nas nossas vidas, Então as nossas vidas, elas são repletas de recomeços. Guarde isso. A gente sempre vai estar recomeçando alguma coisa. É normal a gente ter que recomeçar muitas vezes. Por quê? Porque tem coisas que precisam às vezes ser recalculadas, Igual você usar o GPS, quem já viajou com GPS, e quando você erra ali o caminho em algum momento, aí parece lá, rodando, recalculando a rota, Nessa noite o Espírito Santo quer dizer para mim e para você, a gente precisa parar para pensar se a gente realmente está na rota certa. Se você não tiver nessa noite,
ele vai jogar aí um GPS na sua frente e falar assim, ó, eu tô te recalculando agora para me te colocar no caminho certo. Amém? Então, amém. Nós precisamos recalcular nossas rotas. E muitas vezes a gente vai precisar fazer algumas reformas. E aí essas reformas, o que esse texto então tem a ver com reforma? Quando a gente vai olhar Jesus aqui falando sobre construção, quem é pedreiro aí ou trabalha em obras sabe, que para você construir uma casa bem feita, ela tem que ter uma base bem feita. E Jesus ele usou um exemplo que é atemporal, esse exemplo da construção, do alicerce é atemporal. Qualquer casa em qualquer país, ela precisa ser construída sobre uma base sólida. Se for nos Estados Unidos as casas de madeira, eles vão fazer uma base antes para construir. No Brasil a gente tem costume de fazer o alicerce debaixo da terra, e aí depois constrói para cima, e vários outros países, Então qualquer coisa que você vai construir hoje, um muro, os pedreiros que me corrijam, se um muro não tiver pelo menos uma basezinha ali para debaixo da terra, ele pode cair, Então é necessário ter uma base sólida, uma estrutura sólida, para que a gente possa construir em cima dessa estrutura. E quando a gente vai ver essa questão de construir, a gente vai ver que muitas vezes a gente não observa o início da construção. Então, quando eu falar sobre alguns aspectos aqui, eu quero que você se atente como é que foi o início da construção desses aspectos na sua vida. Porque, igual, por exemplo, esse templo, ele foi construído, mas a gente está vendo as paredes, a gente está vendo o altar, a gente está vendo caixas, mas a gente não está conseguindo ver as estruturas que estão abaixo da terra, mas existem, Então existem fundamentos que estão segurando essas paredes. Essa parede ela está pintada, a gente está vendo a pintura, está vendo o reboco, mas aqui no meio existem colunas que estão segurando essa parede. A gente não vê elas, mas elas estão ali e elas são necessárias. Assim também são os fundamentos nas nossas vidas. Fundamentos são essenciais, guarde isso. E aí eu quero que você pense, será que os nossos fundamentos estão bem alicerçados? Ou será que a gente precisa rever até mesmo o fundamento? Porque reformas, como eu disse, são necessárias. Quantas vezes a gente já reformou esse templo? Várias vezes, Uma pintura descasca, vai lá e pinta de novo. Às vezes pode acontecer de estragar um piso, Tem que trocar. Mas você não vai ver, raramente, com raras exceções, a gente tendo que refazer estrutura de alicerces. Então a gente raramente mexe. É uma coisa que é construída e fica ali para sustentar. E aí, te fazendo pensar em vários aspectos da sua vida. Esses dias o pastor usou um modelo no culto de homens, no penúltimo. Era o Roda da Vida, pastor? Não. É parecido. Parecido, Eu estava olhando aqui na internet, o Roda da Vida, ele tem alguns aspectos das nossas vidas que a gente precisa sempre estar bem alicerçados. Acho que eu não tenho ele aqui, mas eu lembro de alguns, Então, a área profissional tem que estar bem alicerçada, a área familiar tem que estar bem alicerçada, a área espiritual, a sua saúde física, mental. Então são aspectos que precisam estar bem alicerçados e precisam estar bem construídos. E aí nesses aspectos eu gostaria de fazer pensar um pouquinho como que está as áreas diversas da sua vida. Pensa, como é que foi o ano passado, a sua área financeira? Como é que foi o ano passado, a sua área espiritual? Quando a gente fala de área espiritual, vamos ser mais específico. Você acha que cumpriu o seu chamado ano passado? Você acha que você teve uma vida devocional legal? Dá nota para isso, Você de 0 a 10 aí para você mesmo, não precisa responder. Como que foi sua vida com sua família o ano passado? Você conseguiu dar tempo? E não só tempo, Quando a gente fala de tempo, a gente fala também de dedicação, à sua família. Você conseguiu instruir seus filhos? Você conseguiu amar sua esposa como Jesus amou a igreja? Você conseguiu tratar bem seus familiares?
Pensa nessas coisas. Pensa na sua saúde, né? O quanto você cuidou da sua saúde ano passado? Você precisou tomar muito remédio? Você conseguiu fazer atividade física? Você fez algum procedimento cirúrgico? Vai pensando nesses aspectos que eu quero te fazer refletir como um todo na sua vida. Para que a gente volte para a questão fundamento. Essas coisas, elas são todas construções que devem ser colocadas em cima de um fundamento. O fundamento principal é Jesus. O nosso fundamento para todas as coisas que a gente vai fazer é Cristo. Então Ele tem que ser a rocha. Então a primeira pedra, a pedra principal é Jesus, e é Ele que vai te sustentar em todas essas áreas. E depois, antes dessas áreas elas serem manifestas e ficarem de uma forma exposta legal, você tem que pensar como que você trabalhou para que elas fossem bem aparentes, né? É como eu acabei de usar o exemplo da casa, né? Para você chegar no ponto de pintar uma casa, você tem que ter construído ela em cima de um bom alicerce, você tem que ter construído uma boa parede com um bom material, você tem que ter feito um reboco para depois você chegar na pintura, né? E aí essas áreas da sua vida, será que você pulou etapas? Será que você pulou a etapa de construir em cima do alicerce, da primeira pedra? Ou talvez você começou certo, mas em algum momento ali você falou, agora eu vou vou fazer uma massa mais fraca aqui, quem entende de obra, né? Era para fazer 4x1, eu vou fazer 8x1 agora, para economizar. Será que você economizou em algum aspecto da sua vida? Será que você economizou recursos para cuidar da sua saúde, por exemplo? Então, eu comecei a te fazer pensar nisso, por quê? Para que você entenda o seguinte: o que você vai colher lá em outubro, novembro desse ano, que está começando agora, é tudo que você está fazendo já agora. Então, o que você está fazendo em janeiro, fevereiro, vai definir outubro e novembro do seu ano já. É a lei da colheita. E aí já é o primeiro ponto importante para você guardar. O que você já começou plantando esse ano? Na sua vida espiritual, por exemplo. Você já começou o ano se preparando para vencê-lo? Ou você tem deixado as coisas só acontecer? Quem aí já viu aqueles memes que tem, até o pessoal está usando muito para fazer anúncio de propaganda, né, ou para convidar o pessoal para vir na igreja, né? Vem uma pessoa correndo assim, aí passa um ônibus, quase atropela, aí a pessoa pula e já cai em algum lugar. Alguém já viu esse meme aí em algum lugar? Será que 2023 você estava dezembro já assim, tão automático que você deu um pulo e já caiu rolando em 2024 e só continuou? Ou será que você falou assim, não, eu olhei para trás, vi o que era bom para continuar, mas eu também estou olhando para trás e sei o que não estava muito bom, e agora eu vou corrigir, né? Pensa aí, será que se você caiu rolando 2024, né, você acabou de bater numa parede que chama Espírito Santo, e ele falou assim, daqui você não passa, porque da agora para frente você vai corrigir sua rota. E se você acertou o passo, Ele só vai te dizer uma coisa: eu estou aqui para te continuar a sua obra e te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, eu sou o seu ajudador e eu vou te ajudar a manter seus passos na direção correta. Então chegou o tempo de corrigir coisas que precisam ser corrigidas. A gente não pode ficar esperando acontecer, não pode ficar deixando um aleatório na nossa vida. A gente tem que ser intencional, irmãos. Se você pensa assim, a gente programa a nossa vida, muitas vezes a gente programa só para daqui uma semana, um mês, no máximo, né? Mas o que você quer ser daqui 5 anos? O que você acha que vai ser daqui 10 anos? Primeira coisa, você quer estar vivo daqui 10 anos? Se Jesus não voltar? Se você quer estar vivo daqui 10 anos, a primeira coisa que eu vou te falar, então já começa a se preocupar com a sua saúde. Vai cuidar da sua saúde, vai cortar esse tanto de açúcar que você toma, esses 40 café doce que nem formiga quer.
Para de comer esse monte de pão de sal cheio de manteiga. Para de comer esses pão cheio de açúcar em cima, que você come de manhã, de tarde, de noite, né? Compra um tênis baratinho aí, nem que seja de R$30, e vai correr todo dia. Vai cuidar da sua saúde, né? É hora de cuidar da nossa saúde. Você tem orado, você tem buscado a presença do Senhor como se Ele fosse voltar esse ano? Você tem se preocupado com a sua saúde espiritual? Né? Ou você tem deixado também acontecer? Eu vou no culto quarta e domingo, e o resto da semana o que acontecer é isso mesmo. Né? Você tem se preocupado com isso? Outro dia mesmo eu passei uma situação que, glória a Deus, eu estava preparado espiritualmente para isso, né? Se eu tivesse partido, eu estaria com Jesus agora. Mas eu passei uma situação de quase morte, né? No asfalto, um carro, estava chovendo muito, um carro cortou no lugar errado e quase bateu de frente, né? Eu consegui só desviar, mas assim, eu senti o vento do carro, estava com a janela meio aberta, eu senti o vento do carro passando do lado assim, né? E foi a conta de passar a carreta de um lado, o carro no meio e o meu no estacionamento. Então assim, foi a conta, sabe? E porque não era o tempo, por isso que eu estou aqui falando para vocês. Que se fosse, né, eu já teria ido. Mas como não era, eu sei que eu devo ter alguma coisa para cumprir ainda aqui nessa terra. Mas isso faz a gente pensar, sabe? Será que a gente está preparado para partir, se for hoje? Né? Se Jesus voltar esse ano, você está pronto para encontrar com Ele nos ares? Se, mesmo que Jesus não volte, mas se chegar o seu tempo determinado nessa terra, você está preparado para dizer assim: Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri o que eu tinha que fazer, ou você ainda está meio perdido ainda, tentando se encontrar? É hora da gente se encontrar, é hora de você se posicionar e cumprir aquilo que você tem que cumprir. Não é mais tempo de você ficar pensando, o que eu vou fazer esse ano? Não, faça. O Espírito Santo se move com aqueles que agem. Então é tempo de agir. É por isso que Jesus, quando você vai ver Jesus no João falando de Jesus, João ele vai dizer que Jesus é o quê? É o verbo, o início e o fim, né? Tem professores aí, o que significa verbo na língua portuguesa? Alguém chuta aí, arrisca? Quase, mas o verbo ele tem uma palavra mais específica. Ação, alguém falou ação, hein? Conjugação. Isso. E o verbo, ele vai, dentro dessa palavra, ele vai ter uma coisa mais específica ainda. O verbo, ele significa ação numa frase. Então, por que Jesus é comparado com a ação? Porque Jesus é aquele que fez tudo acontecer também no início. Né? E se nós somos chamados a sermos como Jesus, nós então somos chamados a também ser como um verbo, agir. Né? Não ficar simplesmente parado, né? Então, se nós somos pequenos cristos, é hora de nos movermos como Ele se moveu. Amém? Jesus não ficou parado esperando as coisas acontecer, né? Quando Deus, né, Jesus não, imagina Deus e Jesus conversando, Espírito Santo, e eles falando, vamos fazer, e Jesus falou, vamos, e foi e fez, né? E criou a terra, criou o céu, criou tudo que vocês sabem que tem que fazer, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu, mas Deus ele sabia de tudo, e mesmo assim Jesus foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Então ele veio, se entregou, morreu, né? E você vai ver naquela conversa dele com Deus, né, ele falando que se fosse possível apartar dele aquele cálice, né, mas ele queria que a vontade de Deus fosse feita. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que fazer, né? Então você tem uma responsabilidade, e a sua responsabilidade é qual? É fazer acontecer. O que? O Espírito Santo é que sabe. E a boa notícia é que Ele já está em você para te dizer o que fazer. Agora você tem que fazer o quê? Perguntar, né? Então é hora de perguntar. Como eu disse, daqui 5, 10 anos, o que você vai ser? E eu ainda refleti numa coisa que pode ser boa ou ruim para você. O que você é hoje é tudo aquilo que você plantou nos últimos anos. Então você está vivendo exatamente aquilo que você plantou nos últimos anos. Se for coisa boa, né? Aleluia, glória a Deus por isso.
Se você queria estar melhor em alguma área, né, você vai refletir que você não plantou o que deveria ter plantado, né? Você queria colher trigo, mas não plantou trigo, plantou outra coisa. E aí em qualquer área. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo só na sua área profissional, né? Na sua área espiritual, na sua área financeira, na sua área familiar. Você é chamado para ser um plantador, né? E o Senhor, Ele fez bons plantadores, e Ele ainda te manda o Espírito Santo para te ajudar a escolher a terra boa, né? E tudo que você colocar a mão é promessa de Deus que vai prosperar e vai dar certo. Então, se você é um plantador e você foi chamado para prosperar, e você tem já a semente que Ele já te deu, só falta agora você agir e plantar. Então está na hora de plantar e colher coisas boas. Está na hora de você começar a programar o que o Senhor vai fazer na sua vida. É o seu tempo de fazer. É o tempo de você. Não espera o pastor, não espera o seu líder, não espera a igreja. A igreja não se importa comigo. Ninguém me visita. Fulano não me dá oi na rua. Não. Seja você a pessoa que dá oi na rua. Seja você a pessoa que ora pelos outros, não espera uma oração. Se você estiver doente, seja você a pessoa que cura os outros. Olha que loucura isso. Está desempregado? Ora para os outros ter emprego, que o emprego vai vir atrás também correndo de você. Seja o abençoador, seja a pessoa que planta para que os outros colham. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, né? Você precisa ser a pessoa que age, que faz acontecer. Você é o agente de Deus nessa terra. E se você começar a agir dessa forma, as coisas elas vão acontecendo progressivamente na sua vida também. Porque você não espera alguém vir e ter autocompaixão ou compaixão de você, né? Você é a pessoa que vai e faz. E aí as coisas acontecem para você também. Então é tempo de fazer isso. Se for necessário recomeçar, recomeça. Como eu disse, se tem uma área que não está legal, recomeça ela. Primeira coisa, olha se o fundamento está colocado. Jesus está colocado no centro dessa coisa? Top. Então Jesus já é o fundamento. Agora eu vou começar a construir de novo em cima disso. O que é que não está dando certo? Se Jesus já é o fundamento, o resto tem que dar certo. Então começa a construir de novo em cima. Só que eu te digo uma coisa, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava refletindo nisso. Não queira corrigir uma coisa que está mal feita, sabe? É a mesma coisa que tivesse uma trinca enorme aqui, de um palmo, assim, ó, qual a da largura dessa tábua aqui, uma trinca aqui, ó, passando no meio dessa parede. E eu vou, Brian, e pego e passo gesso aqui, só para dar uma disfarçada. Será que vai dar bom? Vai não, né? Daqui a pouquinho ou vai abrir de novo essa trinca, ou pior, né? Vai cair a parede inteira. E o Espírito Santo estava me dizendo isso nessa noite. E quando eu estava escrevendo isso, a gente está tentando às vezes tampar trincas que já não era nem para tentar tampar mais. A gente tem que derrubar a parede inteira e construir de novo. Então é hora de você começar a construir de novo coisas que não está certo, sabe? Você começou a construir alguma coisa errada, está dando errado, pede o Espírito Santo sabedoria. O Espírito Santo, é a hora de eu recomeçar isso? O Senhor já é a rocha, Jesus, já está posto aqui sobre essa situação. Essa parede está torta e precisa ser refeita. Então me ajuda a reconstruí-la, me ajuda a reerguê-la, me dá os materiais certos, me dá o pedreiro certo, né, a pessoa certa para ajudar, para que você possa fazer da forma certa isso, né? E recomeçar não é algo ruim não, irmãos, porque a gente recomeça toda hora. Eu estudei, eu formei com 17 anos no ensino médio, e com 18 anos eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fiz um curso no Senai de elétrica. Com 19 anos eu fiz um curso de auxiliar administrativo, trabalhei uns 2 anos sem estudar. Com 21 fui fazer faculdade, formei com 21 mais 7, 28. Então com 28 anos eu formei, porque eu fiz faculdade pós-graduação, sem parar, 7 anos. E aí eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, eu preciso recomeçar minha área profissional, está dando tudo errado. Eu estudei, eu tenho faculdade, sou pós-graduado na área, era para mim estar ganhando dinheiro e eu estou quase que pagando para trabalhar, tem alguma coisa errada. E aí, né, eu falei, vou recomeçar, e mandei um currículo, né, e aí eu já vou, né, soltar uma chave para você. Você faz o que você pode.
O que você não pode é Ele que faz. Então, primeiro, guarde isso para você. Você faz o que você pode. O que você não puder, é Ele que vai fazer por você. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, sua vida não é problema seu mais não, agora é problema dele. Porque Ele é que é o seu dono agora. Ele é que é o seu criador, Ele que é o seu pai. Então, começa a crer nisso com vontade. Sabe, e aí eu peguei um currículo e falei, eu vou entregar um currículo numa área nada a ver, né? Entreguei no banco um currículo, e poucos dias depois, acho que 2 semanas depois, eu estava sendo contratado. E o Senhor, né, só graça e glória para depois disso, né, na minha vida, né, me reergueu, né, entrei como funcionário comum, hoje eu sou um gerente de um banco, coisa que eu nem imaginava, né? O Senhor é bom e a sua justiça é enorme, né? Então a gente, glória a Deus por isso, a gente vê que a gente entrega e é Ele que faz, né? E aí, esse ano eu comecei uma faculdade, né? Eu guardei a frase que o pastor fala comigo demais, né, pastor? Quem antecipa governa, porque eu já estou projetando meus próximos 5 anos aí, né? E eu sei que o Senhor ainda vai fazer muito mais, né? Eu não quero parar, eu não quero deixar de fazer o que eu tenho que fazer, a minha obrigação é fazer, né? E a dele, ele não tem obrigação de fazer nada, mas eu tenho certeza que ele vai me abençoar, porque eu me disponibilizei a fazer, né? Então você se programa, você se coloca na brecha e é ele que faz. Só que essas coisas são muito lindas de se ouvir, muito legal de falar, mas existem processos, e esses processos muitas vezes vão ser difíceis, e aí é onde que separa, né, os fortes dos fracos, porque o processo é aquele que você tem que permanecer nele, né? Então, todos aqui estão vivendo um processo, desde o menor ao maior. Todos aqui estão passando por um processo. Talvez alguns já estão na fase mais fácil, já estão quase do outro lado da margem aí do mar, né, que foi aberto, mas alguns talvez ainda estão vendo um mar que ainda precisa ser aberto, né? E aí é a hora de você parar para pensar assim, em qual fase você está. Só que independente de qual fase você esteja, seja lá já terminando de atravessar o mar aberto, ou vendo ainda o mar para ser atravessado, uma coisa é certa, o Senhor, aquele que move céu e terra, está andando contigo e está contigo para fazer você vencer. É Ele que vai te ajudar nesse processo. Então, né, comece a programar a sua vitória. Você só vai vencer se você tiver consciência disso. E tem uma parte para você cumprir e uma parte é Ele que vai fazer. Quando a gente fala sobre essas áreas das nossas vidas, a gente muitas vezes se preocupa principalmente com o que aparece, né? Eu vi uma pessoa falando sobre isso, e é normal a gente se preocupar com a parede, com a textura, com o sofá, e não se preocupar com o alicerce, né? Como eu disse. Mas, se a gente deixa em algum momento esse desequilíbrio, né, não se preocupa com uma coisa muito importante, é onde que as coisas dão errado. É por isso que você, né, eu estou frisando isso bastante para você nesse ponto. Você precisa preocupar em fazer algumas coisas na sua vida para que elas aconteçam, mas você não pode deixar de lado também o fundamento, porque se você deixar de lado o fundamento, ele vai, em algum momento, vai dar errado. É você construir, como Jesus disse, sobre a areia, não se preocupar. E aí, vários fundamentos vão ser construídos. Um dos fundamentos, né, que você precisa dar valor, por exemplo, é o fundamento da adoração. O que você tem feito com sua adoração? O que você tem adorado? Você tem adorado mais as coisas dessa terra? Você tem se preocupado mais com as coisas dessa terra? Ou mais com as coisas do alto? Você tem entregado o seu corpo e alma mais para as coisas dessa terra, para o dinheiro, ou para alguma coisa específica, para pessoas, ou para Deus? É o primeiro ponto que eu quero que você reflita, porque se tem uma coisa que é muito importante, né, e que é uma das coisas mais, se não uma das mais importantes que tem na Bíblia, é a adoração. Porque nós fomos criados para isso, para adorar o Criador. Nós fomos criados
para ser imagem e semelhança dele, para que isso glorificasse a ele, né? Então um assunto tão sério, tão importante, o quanto a gente dá de atenção a esse assunto, né? E aí quando eu falo sobre isso, eu te faço pensar o quanto você entende de adoração. Será que você entende realmente o que é ser um adorador? Você entende o que é realmente adorar a Deus, ou você ainda tem aquela mentalidade de que adorar é somente na hora do louvor, cantando uma música, né? É uma coisa que é normal a gente pensar quando a gente vem para a igreja de pouco. Adorar o Senhor é o quê? Você já logo pensa no ministério de louvor, né? É cantar uma música, e não deixa de ser envolvido com o assunto, mas não é. Adoração não é cantar uma música, ou chorar na hora do louvor, ou se ajoelhar. A adoração, ela está relacionada com sua vida. E na verdade a adoração, ela está mais relacionada com sua vida fora da igreja do que dentro da igreja, por mais incrível que pareça. Porque na verdade a adoração ela está relacionada com o jeito como você vive para Deus. Se você se entrega totalmente para Deus, se rende totalmente para Deus e reconhece quem Deus é na sua vida, você começa a se tornar um adorador. E esse adorador, por isso que Jesus vai falar, né, que é em espírito e em verdade, porque não é somente no momento, mas é a todo tempo. Então ser um adorador é a todo tempo. É de manhã, né, e aí eu vou te dar 3 motivos para você ser um adorador todo dia. Vou te dar 3, mas você tem muitos, tá? Você vai encontrar outros, mas eu vou te dar 3. Você é um adorador, porque quando você acorda e abre o olho, você enxerga e respira. Então só aí você já tem que glorificar o Senhor de manhã. Na hora que você abre o olho de manhã, nossa, eu estou enxergando, eu tenho visão, nossa, eu estou respirando, eu estou vivo. Então você já tem um primeiro motivo para adorar o Senhor de manhã. E aí daqui a pouquinho, você toma um café, mais tarde um pouquinho você almoça. Olha que top, você tem saúde para comer, porque quem já ficou doente, já ficou no hospital e não consegue comer, sabe o que é. Você está com fome e não ter vontade de comer. Você tem recurso financeiro para comer. Então você tem 2 bênçãos para agradecer na hora do almoço. Motivo 2, você tem recurso financeiro e saúde para se alimentar. E recurso 3, opção 3, para você adorar o Senhor. Você chega em casa de tarde, aqueles que trabalham, estudam, né, enfim, ficam fora de casa o dia inteiro ou uma parte do dia. Você chega em casa e tem uma casa te esperando para te receber. Tem um teto. Você tem uma família. Você tem um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe. Você tem pessoas que gostam de você e estão lá. Então você tem 3 motivos já. Eu te dei 3 para você adorar o Senhor todo dia e não ser um adorador só de culto, mas ser um adorador que reconhece que o Senhor é bom a todo tempo. E aí quando você dá valor nessas coisas pequenas, é que você começa a crescer em outras coisas, né, e agradecer ao Senhor a todo tempo e ser um adorador a todo tempo. Então o Senhor é bom na nossa vida, né, e essas coisas são coisas boas, assim, que a gente nem pensa nelas, né? Coisas que a gente, no dia a dia, a gente leva como normais, irmãos. Mas só quem sente falta de alguma dessas coisas que eu disse aqui, né? Sente falta de uma pessoa, ou já passou dificuldade financeira e teve que passar fome, ou tem algum problema de saúde, seja qual for. Só quem tem algum problema reconhece e dá valor naquilo que não tem, né? E nós, né, aqueles que têm, né, nós temos que glorificar muito ao Senhor porque a gente tem. E talvez você não precisa ter todos, mas algum desses que eu falei aqui você tem certeza, né? Então já é motivo de você se alegrar, né? E aí, somado a tudo isso, você ainda tem um bem maior que existe, que é pensar uma coisa, que mesmo que você viva uma leve e momentânea pressão ou sofrimento nessa terra, daqui a pouquinho está acabando. Sabe por quê? Porque na eternidade não vai ter isso. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter nada de ruim, não vai ter o mal, não vai ter as trevas, não vai ter demônio, porque lá vai ter só Jesus, só o Senhor, só o nosso Deus, só o sol da eternidade, só o Criador do céu e da terra.
Sabe aquele que você não consegue olhar para a face dele hoje, porque você ainda está num corpo corruptível? Você vai conseguir olhar para a face dele, porque você vai ser transformado, e aí você vai poder se assentar com o seu papai e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida, Pai. Oh, Senhor, e mesmo que talvez eu tenha vivido coisas ruins ali naquela terra, foi leve e momentânea, mas agora valeu a pena. Sabe aquela música do Juliano Som que ele diz: vai valer a pena? Ei, você vai cantar isso lá. Você vai cantar: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena te servir, Jesus. Valeu a pena te buscar, Deus. E agora eu sou um eterno filho salvo junto com o Senhor. Ei, não tem coisa melhor não, irmãos. Sabe, o céu não é aquele lugar que eles te contaram, que fica os anjinhos lá tocando harpa e igual nos desenhos, não. O céu vai ter muita coisa boa, né? O que os seus olhos ainda não viu, nem o seu coração pôde chegar nem perto, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, né? E está preparado para você só coisa boa lá no céu, né? Então para de se preocupar com essas coisas dessa terra, dá menos valor para essas coisas, sabe? Vai se resolver. Eu estou falando para você de verdade. Vai se resolver daqui a pouquinho algumas coisas que você está pensando que não vai. Nossa, será que isso tem jeito? Tem jeito, sim. Porque a coisa mais difícil do mundo teve jeito, que era o homem ser salvo. O homem não podia se salvar, né? O homem fez tantas coisas, sacrificou animais, tentou buscar o Senhor, tentou se aproximar de Deus, e é o que chegou mais perto, né? Moisés, alguns grandes homens aí, né, não conseguiram ainda, né, ser bom o bastante para falar assim: não, eu, né, vou me salvar por conta própria. E você hoje, né, tem o privilégio que até esses homens não tiveram. E eles tinham Deus de fora, você tem Deus dentro de você, né? E Deus hoje está aí dentro de você. Você hoje é a casa, a arca de Deus que carrega a presença de Deus, e você hoje tem então a responsabilidade de levar esse Deus para os lugares onde você vai. E parar de se preocupar com as situações externas. Eu, né, vou me fazer de coitado, ninguém me liga para mim. Não, esquece isso, sabe? É hora de você agir. É hora de você fazer acontecer. Porque não é o Jonatas que está te ajudando aí. Porque o Jonatas é um comedor de farinha e comedor de pão. Ele não sabe fazer nada sozinho. Não é ninguém que está aí te ajudando. Pode ser a melhor pessoa, a pessoa mais experiente do mundo. Não, você está recebendo um auxílio daquele que criou tudo que você está vendo, daquele que formou você. Olha para sua mão e fala assim: olha para sua mão aí, mexe seus dedos, fala assim: cara, como é que isso aqui acontece? Sabe, você já imaginou a complexidade disso? O seu cérebro está pensando, está mandando um sinal elétrico que está transportando aí elétrons e potássio e sódio que está correndo pelos neurônios, junto com o sangue, junto com o oxigênio, está fazendo o seu dedo mexer. A complexidade da criação disso aqui, ó, Deus simplesmente pegou lá um montinho de barro, fez e falou assim: se mova aí, seja igual eu sou. Olha só que Deus lindo, criador e inteligente, né? Que Deus criativo. É esse Deus que está dentro de mim e de você. Sabe? Então para de pensar que você não é capaz, para de pensar que você não consegue, porque na verdade, se for só você mesmo, realmente você não consegue. Mas eu já te disse, e volto a repetir, você não está sozinho nessa, e Ele está contigo, amém? Né? Ele está contigo e comigo. Abre um texto aí comigo. Vou te levar a refletir num outro texto aqui rapidinho. Lá em 1 Coríntios 3:10. Coríntios 3:10, a gente vai ler até o verso 14, 3, do 10 ao 14.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Pode mais um versículo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então você, a partir do momento que você foi jogado no ringue para lutar, que você foi escolhido dentro de uma possibilidade. Outro dia eu vi isso acho que num site, Fatos Curiosos, né, que você tinha a chance de 1 em 4 bilhões, eu acho, de nascer, se eu não me engano. Acho que era 4 bilhões. Então, se você venceu a chance estatística quase impossível de ter nascido, não foi por acaso, né? Você foi colocado aqui nessa terra para um propósito, né? E se você está aqui, dentro dessa chance quase impossível, né, é hora de você pegar então essa chance única que você teve e fazer acontecer, né? E aí, esse texto ele vai, né, te mostrar que você pode construir sobre o fundamento com diversos materiais, né? Bom seria se todos nós construíssemos com ouro, pegar o que a gente tem de melhor e construir, né? E aí você vai construir, vai ter sua chance de construir da melhor forma, com os melhores materiais, porque o Espírito Santo é que te ajuda a selecionar esses materiais, né? E no final você vai ser um vencedor. Você vai, né, receber o prêmio daquilo que você fez aqui. Não existem esforço no reino de Deus em vão, porque até mesmo para aqueles que acharam que estava construindo bem, não estava, né, com palha ou com madeira, e passou pelo fogo e foi queimado, mesmo esses, né, ainda assim foram salvos, como diz a palavra, né? Então não existe esforço no Senhor em vão. Construa, se mova, faça acontecer no reino de Deus. Comece, é hora de começar, né? E aí o seu salário vai ser dado. Lembra dos trabalhadores, né? Alguns começaram a trabalhar de manhã e receberam seu salário, alguns começaram de tarde e receberam seus salários, alguns começaram já no final do dia, e aquele chefe ainda pagou o salário inteiro para eles. A gente até falou sobre isso no culto de homens outro dia. Então não existe tempo para começar. Se você é jovem, comece agora. Se você já não é jovem mais, comece agora também. Se você se acha velho demais para fazer isso, não é. Moisés não era e ele começou. Então é tempo de você começar também, fazer alguma coisa, construir sobre esse fundamento, para que você se pareça mais com ele e se torne um verdadeiro Cristo, parecido com Cristo, né? Por isso que nós somos chamados de cristãos, que nós somos aquilo que nós consumimos. Eu disse isso aqui outro dia, abrindo o culto, que nós somos aquilo que nós consumimos, né? Se você começa todo dia a assistir um TikToker, sei lá, uma pessoa qualquer aí, um YouTuber, né? Você até começa a falar igual essa pessoa, de tanto que você fica vendo, né, vídeos dela. Se você fica assistindo notícia, até notícia ruim, né, jornal o dia inteiro, né? Daqui a pouco você está igual um repórter aí, né, contando notícia para todo mundo. Mas se você faz o que eu disse agora mesmo, amanhece o dia e tem os seus pensamentos voltados para o Senhor, passa durante o dia e tem os seus pensamentos voltados para o Senhor, vence o dia com os seus pensamentos voltados ao Senhor, você começa a se parecer com o projeto dele, que se chama Jesus Cristo, e você começa a vencer também, porque é ele que começa a vir mais sobre você, e a presença dele começa a andar mais contigo, e você começa a ser mais íntimo, e quanto mais íntimo, mais a unção dele você carrega.
E quanto mais da unção e da luz dele você carregar, mais as outras coisas vão se afastar. O mal se afasta, as coisas ruins se afastam, os problemas começam a se afastar, porque é o Deus que resolve problemas, irmãos. No início existia um caos que era o nada, não tinha nada. E ele pegou o nada e fez do nada tudo que existe, né? Então é o Deus que resolve problemas, né? E ele está na sua vida hoje para resolver aquilo que você não consegue resolver, para fazer aquilo que você não consegue fazer. Então nós nos parecemos mais com ele quando nós começamos a o adorar. É por isso que Jesus vai frisar tanto isso, nessa questão de adoração. E aí quando você começa a fazer mais, adorá-lo mais, e começa a fazer mais a vontade dele, né, você começa a viver mais do sobrenatural dele também, né? E aí você começa a ter uma vida do jeito que é para ser, né? Uma vida sobrenatural e não uma vida normal, né? Nós não somos normais, eu sempre falo isso. Nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural. Então, guarde bem essa parte, né, da questão da adoração. A gente já caminhando para o fim. Comece a adorar mais o Senhor no seu dia a dia. E para esse ano, meu irmão, minha irmã, coloque metas para resolver essas áreas que você acha que precisam ser revistas, né? Como eu disse, tem áreas que tem hora que vai ter que derrubar e refazer. Tem áreas que não. Mas sempre vai precisar ter uma reforma, né? É igual uma casa. Uma casa, ela pode ser construída da forma mais top possível, que pelo menos de tempo em tempo você vai ter que pintar ela. De tempo em tempo você vai ter que trocar um móvel, né? Fazer alguma coisa. Então todas as áreas da nossa vida, como nós ainda não somos perfeitos, e de vez em quando a gente vai precisar pintar de novo. A gente vai precisar relembrar algumas coisas, né? Alguns fundamentos, né? E é isso aí você só vai fazer lendo esse livro, que tem tudo aqui, ó. Então todo o material que você precisa, desde o pincel até a colher de pedreiro, está aqui, ó, né? Aproveita isso, as ferramentas estão aqui. Você só precisa pegar e usar, para que você faça essa reforma acontecer na área que você precisa, sabe? E se você não sabe achar essas ferramentas aqui, é aí que você precisa então começar a buscar mais entender esse livro, porque nele tem resposta para tudo. Nele tem resposta para todas as coisas, até as coisas que você pensa que não tem, né? Porque Deus, ele já, desde o início, ele era onisciente, ele já sabia que eu e você éramos dependentes de alguma coisa, né? E quando você pedir para Deus falar contigo, fala comigo, Senhor, ele vai falar, está aqui, ó, já está escrito aqui a maioria, 99% das coisas que você precisa. Esse 1%, de vez em quando, ele vai falar através de sonho, visão, porque ele é Deus, mas 99% está aqui, ó, e você precisa buscar essas respostas, entender essas respostas e viver essas respostas na sua vida, né? E o último ponto que eu quero dizer aqui para você, para que você viva alinhado, né? E faça com que essa parede seja uma parede alinhada na sua vida, é a parede de começar a acreditar mais no sobrenatural do que no natural. E isso é um exercício, tá? Isso é um exercício. Eu vivo dia após dia me esforçando para viver essa realidade. Não é fácil, porque a gente vive num mundo natural, onde a gente vê, a gente é muito visual. Então você quer ver as coisas, né? A gente é muito tomé, né? A gente quer tocar, a gente quer sentir, mas a gente tem que começar a entender que essas coisas, muitas coisas a gente vai ver, muitas coisas a gente vai presenciar, mas muitas elas vão acontecer mais no mundo espiritual. Muitas elas vão acontecer mais no mundo espiritual. E aí tem coisas que você vai vivenciar em espírito. E isso é um exercício, irmãos, porque o nosso espírito, ele não é dotado de sentimentos, né? Você tem sentimentos na alma e no corpo, né? Então muitas vezes você quer sentir. Eu quero sentir a presença de Deus, né? E você vai sentir, tem hora que vai fluir.
através do seu espírito você vai sentir alguma coisa, né? Muitos vão sentir um choque, um arrepio, uma coisa diferente, não sei. Mas nós somos seres espirituais, amém? Seres espirituais têm que ter essa mentalidade espiritual. Tanto é que a coisa mais importante que existe para todos nós, eu vou te fazer entender isso, vou te perguntar isso para você perceber. Algum anjo, alguma vez, ouvi uma pessoa falar isso uma vez, algum anjo alguma vez desceu do céu e falou para algum de vocês aqui que você é salvo? Você viu um anjo te falando? Você viu Jesus? Alguém aqui já viu Jesus em carne e osso? Alguém aqui já viu o livro da vida e deu uma conferidinha lá se o seu nome está lá? Mas te perguntei isso tudo, né? Agora eu quero que você se manifeste, porque aqueles que se manifestam em público são reconhecidos por Deus nessa área, né? Você que crê em Jesus, você crê que é um salvo? Amém mesmo? Você crê que é salvo? Não, mas como que você sabe? A palavra é um indício. Mas tem um versículo que fala sobre isso. Quem lembra? A gente cantou aqui agora mesmo isso. Somos filhos. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o quê? Com o nosso espírito. Então eu vou falar aqui igual o Luciano Subirá fala. Ele fala assim, ó, sabe como é que eu sei que eu sou salvo? Eu sei, porque sei, porque sei. Se você pedir para me explicar, eu não sei, mas eu sei que eu sei. Amém? Por que você sabe? Por que você tem certeza disso? Porque o Espírito Santo já testificou no seu espírito. E aquilo que ele fala no nosso espírito é marcado. É como se fosse uma marca mesmo, física, né? Mas é uma marca espiritual que foi colocada sobre a sua vida. E foi testificado que você é filho de Deus. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero te desafiar, sabe, a então viver o sobrenatural de Deus. A viver alinhado, sabendo que existe um mundo espiritual e existe um mundo além desse que a gente vive. Existe um céu. E esse céu, nele está sentado Deus no seu trono. Existem anjos, existem coisas que a gente ainda nem viu e nem sonhou que existem, mas existem. A palavra dele vai dizer isso, e você precisa ter consciência disso. Eu falei isso aqui domingo, finalizando aqui. Você tem tendência de acreditar, nós temos tendência de acreditar em coisas do passado, coisas que aconteceram na Bíblia no passado. Temos tendência de acreditar que aquele povo de Israel atravessou o mar, viveu milagres, comeu o pão que caiu do céu. Temos tendência de acreditar, que homens de Deus venceram guerras. Temos tendência de acreditar nos milagres, nas curas que Jesus fez. Temos ainda tendência de acreditar no Apocalipse, que Jesus vai voltar ainda para buscar a igreja dele, que ele ainda vai reinar. Só que nós temos a tendência de acreditar no Deus do passado e no Deus do futuro, como eu disse. E esquecemos que o Deus do presente está aqui hoje. Ele é onipresente. E Ele está aqui hoje comigo e com você. E Ele quer fazer de mim e de você seres extraordinários que vão carregar a presença dEle como realmente filhos, sabe? Então nós precisamos ter consciência disso e viver isso. Então eu quero te convidar a fechar seus olhos. Essa música que o Ministério de Louvor vai louvar aqui agora, uma música para você refletir e adorar junto, sabe? Pedir a Deus que faça novo coisas que precisam ser feitas, que algo novo seja feito em áreas que precisam ser refeitas. Se precisar recomeçar em algumas áreas, recomece. Se alguma área precisar ser refeita, que seja refeita, mas não deixa para depois. O tempo é agora. Amém?